Hebreus capítulo 9 fala de sacrifício. E muitas vezes nós temos dificuldade em ler lá desde o início, de Gênesis, da criação de todas as coisas, da instituição ali da lei, do sacrifício. E temos aquela falsa percepção. Por que Deus exigia tanto sacrifício, derramamento de sangue, de animais limpos? Por que tinha que ter um tabernáculo, separar o sacerdote do sumo sacerdote, uma arca de uma aliança? Que aliança é essa? Por que tinha dentro da aliança, está falando em Hebreus 9, tinha um incensário de ouro, tinha a arca do concerto, um vaso de ouro dentro, tábuas do concerto, querubins em cima guardando a arca da aliança. Se você nunca viu uma arca da aliança, eu vou deixar aqui uma imagem para você ter uma noção do que é uma arca da aliança. E em cima dela, meus irmãos, era passado sangue, para que quando Deus olhasse para o homem, ele não visse aqueles pecados, aquela sujeira, aquela imundícia, mas o sangue tampasse ali. Então o sangue, ele permitia ali a presença de Deus, a ligação entre Deus e o homem. E para você entender isso bem, meus irmãos, e é isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar ali na carta de Hebreus, né, no capítulo 9, quando você lê essa parte, você tem que também entender o que está escrito em Romanos 3:23, que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, Deus, ele é santo, ele é incorruptível. Não existe ligação entre o santo e o profano. E para Deus ter comunhão com o homem, para Deus ter ligação com o homem, era necessário sangue para nos purificar, para tampar aquele pecado. Então você vê uma figura de sangue que significa vida, apontando para Cristo, o que aconteceria no futuro. O que pra gente é um futuro, meus irmãos, você tem que entender que o tempo de Deus não é o mesmo do nosso tempo. Eu gosto muito da explicação do mestre John Piper, Paul Washer, até mesmo o brasileiro Hernandes Dias Lopes. Eles explicam por que Jesus teve que vir nesse tempo e não antes. Por que teve tanto derramamento de sangue, tanto tempo se passou aí, milhares de anos, até chegar à vinda de Cristo. Mas, meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso. Jesus veio em um momento, para vocês terem ideia, o Novo Testamento é praticamente todo traduzido do grego, porque nessa época o grego foi muito forte naquela região. Nós temos que entender que em 70 depois de Cristo, o povo judeu ali se espalhou pelo mundo. E até a mesma língua hebraica ela foi considerada morta durante muito tempo. Então Jesus ele veio no tempo certo, em que os romanos tinham construído estradas para o evangelho ser mais facilmente pregado, porque senão seria só para aquele povo. E Deus ele quis para o mundo inteiro. Ele quis estender aos gentios, que somos nós que não somos descendentes diretos de Abraão. E isso foi o poder de Deus. Tudo apontava para o amor, para a vida. Sangue significa vida. Jesus já daria a sua vida por amor a nós, para nos dar vida eterna. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Lá no Éden, quando Deus procurou por Adão, Adão, onde você está? O que tinha morrido? Tinha morrido o espírito. Porque Deus ele não mente, ele disse, não come dessa árvore, pois certamente morrerá. E Adão e Eva comeu, né? Eu acho que Adão, quando viu que Eva comeu e não morreu, não sei, talvez tenha pensado, mas Deus mentiu, por que Eva não morreu? Ela comeu, então na verdade eu não vou morrer. A gente não sabe o que motivou Adão a comer. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo através de um homem e a morte entrou junto. E meu irmão, pare de olhar o pecado como algo simples, algo pequeno. Não, o pecado é o que nos separa da vida eterna, é o que nos separa da presença de Deus. Então era necessário o sangue, o sacrifício. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue, sem o sacrifício, não há remissão dos pecados. Então Deus, lá no início, quando Ele instituiu o sacrifício, meus irmãos, Ele já fez um plano perfeito de amor, em que Ele daria o sangue dEle, por amor a você e por amor a mim. Ele praticamente corrigiu a besteira que o homem fez, através da própria vida dele. E quando você vê o apóstolo Paulo aqui falando em Hebreus 9, sobre o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito, eu acho lindo no final, meus irmãos, eu vou ler o finalzinho com vocês, que no versículo 27 ele diz assim, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também é Cristo. Oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós somos condenados a uma morte eterna, mas através de Jesus nós temos vida eterna. Quando você vê que o homem ele tem que morrer uma vez, eu fico pensando, meu Deus, que grandioso dizer que o cristão ele vive para sempre. Nós não vamos morrer, nós temos vida eterna. Esse mundo aqui é só uma passagem para aqueles que reconhecem, que recebem a Cristo, porque Ele deu a vida dEle por você, para você viver eternamente com Ele. E quando você lê Hebreus 9, você vê sobre o sacrifício desde o início dos tempos para apontar para Cristo que faria isso por nós. Ele rasgou o véu de cima a baixo do templo, meus irmãos. Jesus, Ele é o santo dos santos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele adquiriu esse nome que está acima de todo nome. Os santos dos santos agora é Ele. O sangue representa a vida do sacrificado. Eu quero que você fique no coração com essa palavra
escrita no versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E, meus irmãos, quando você lê lá no versículo 27, você vê uma frase, uma parte muito importante, que Jesus ele veio para a vida de muitos, para trazer vida eterna para muitos e não para todos, porque é necessário que através da nossa fé nós tenhamos salvação em Jesus. Nós precisamos crer e receber Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Então não vão ser todos, vão ser muitos. É necessário a nossa fé, é necessário chegarmos a Deus e Ele se chegará a nós.